Bom dia, vamos mais um vídeo aí na nossa campanha para que as pessoas entendam aí as propostas de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro tem sido acusado por algum de nazista, fascista, sendo algumas vezes comparado com Adolf Hitler. Existe até na internet algumas brincadeiras em que pegam Jair Bolsonaro, põe um bigodinho com aquele cabelo dele, fica parecendo com Adolf Hitler mesmo, né? Mas falar de Hitler é complicado, porque as pessoas, os mente rasa, porque as pessoas têm a mente rasa, não estudam, só a única coisa que tem de notícia é pelo Facebook, WhatsApp. Ontem eu estava numa loja aqui na cidade e eu vi uma moça falando, o candidato que não gosta de gay, é o cara Bolsonaro. Então é essa a ideia que eles têm. Não sabe o que o que são as propostas de Bolsonaro, o que é a luta dele contra o kit gay. E aí a mente rasa é assim, aquele que não gosta de homossexual, Bolsonaro. Então, falar de Hitler é complicado, por quê? Porque Hitler, eu escrevi um livro esse ano chamado eu fiz o comentário do livro de Hitler, né, 450 páginas, o livro Minha Luta de Adolf Hitler, com comentário. Se você olhar na internet, Minha Luta de Adolf Hitler, com comentário Escriba de Cristo, esse livro foi escrito por mim, entre os 70 que eu tenho. Eu faço o comentário dos escritos de Hitler, né? Hitler, eu costumo dizer o seguinte, seria o melhor líder do mundo se não fosse o pior. Olha só como a linha é tênue, né, do bem e do mal. Hitler, se ele não tivesse as ideias racistas, e as ideias racistas dele não eram assim só contra negros, não. Se ele domina o Brasil, ele eliminaria os brasileiros, com certeza. Ele queria tornar que o mundo só existisse a raça ariana. Os outros, se poupados, seriam escravos. Mas para que houvesse uma espécie superior, teria que haver só arianos, que é a parte dos europeus e assim mesmo os anglo-saxões. É uma coisa complicada explicar o arianismo. Fora o problema do arianismo de Hitler, Hitler foi um excelente administrador, foi honesto. Tanto é que foi a Alemanha contra o resto do mundo, rapaz. A Itália estava do lado da Alemanha de agarra. Hitler, Mussolini achou que era até alguma coisa, né? Até que um dia Mussolini foi ver o desfile alemão, o desfile militar dos nazistas. Não existe uma coisa mais bonita dentro do militarismo do que um desfile nazista. Aquele 500 mil de soldados desfilando naquela forma sincronizada, perfeita. Hitler, quando chegou ao poder, nunca mais um trem chegou mais do que 5 minutos atrasado em uma estação na Alemanha. Ele foi para o auge da perfeição de uma civilização. Com Hitler, chegou-se ao auge da perfeição de uma civilização em termos de ordem, civilidade. Só que aí veio a questão do racismo, que mais uma vez, por causa da questão da evolução, a teoria de Darwin foi o que acabou com Hitler. Darwin e o filósofo Friedrich Nietzsche, com a ideia do super-homem. Então é um princípio que, apesar do pessoal brincar muito com Bolsonaro, de que Bolsonaro parece Hitler, ele tem o lado bom de Hitler. E vou te falar, eu conheço de Hitler, são duas pessoas que eu estudo muita biografia, mas muito mesmo, é Jesus Cristo e Adolf Hitler. Porque eu queria, a minha curiosidade sempre é procurar entender como é que um homem conseguiu fascinar tanto uma nação, como ele fascinou os alemães, e como a Alemanha se tornou uma nação tão poderosa que enfrentou o mundo inteiro, cara. E vou te falar, quase conquistou, quase conquistou. Se ele não tivesse cometido alguns erros de estratégia, como a chamada Batalha de Leningrado, e se os Estados Unidos demorasse um pouco mais para entrar na guerra e ele tivesse dominado a Inglaterra, as coisas poderiam ter tido outro destino no mundo, por pouco. Então eu sempre digo, Hitler foi o melhor líder do mundo, foi o pior líder do mundo, mas por pouco teria sido o melhor, se ele não tivesse a ideia racista. Disso Bolsonaro está longe, pelo amor de Deus, acusar
Bolsonaro de racista é essas mentes medíocres. Porque o cara é contra a cota de negro. Eu também sou contra a cota para negros e índios. Eu ainda vou contar uma de cotas de índio. Que é um absurdo aquilo. Aquilo sim é uma doutrina racista, em que dá privilégio para uma raça. Entendeu? Não pode ser criado leis baseadas em questões raciais. E Bolsonaro é contra o racismo, ele é acusado de racismo. Isso é só coisa da mente de esquerdopata. Então, não tem nada a ver o que o Hitler, o que Bolsonaro tem, que é muito semelhante a Hitler, é a questão da disciplina. A fábrica, tudo abria na hora certa, fechava na hora certa, tudo funcionava perfeitamente. Hitler foi as megas construções. Tem uma rodovia, a autopista da Alemanha, que ela não tinha limites para velocidade. Perfeita, pista perfeita. Entendeu? Ele fez coisas assim. O mundo, para você ter uma ideia, dobrou em tecnologia com a Segunda Guerra Mundial. Parecem uns paradoxos, mas com Adolf Hitler, a tecnologia do mundo dobrou. Porque tanto os nazistas, os alemães, estudavam violentamente para desenvolver novas tecnologias, não somente de armas, mas de tudo. E forçou o mundo também, naquela crise planetária, forçou o mundo a evoluir também assim, tecnologicamente, de forma absurda. Tanto é que os Estados Unidos entrou na corrida da guerra pelos foguetes, né? Os famosos foguetes alemães. Aí os Estados Unidos com tecnologia para desenvolver foguetes também. A Alemanha trabalhando na bomba nuclear. Os Estados Unidos com projeto Manhattan para desenvolver a bomba nuclear. Quem chegasse primeiro ganhava a guerra. Os americanos chegaram primeiro. O mundo, naqueles 10 anos, por incrível que pareça, enquanto passava o pior momento da história, foi o momento em que mais se dedicou aos estudos para, naquela competição, decidir os destinos do planeta. Se não fosse a questão racial, e consequentemente por causa dessa questão racial, Hitler queria expurgar as classes inferiores, as raças inferiores da Terra. Então este foi o problema de Adolf Hitler. Se ele se concentrasse somente no progresso alemão, ele teria sido não somente o melhor líder da Alemanha, mas o melhor líder do mundo. Isso eu falo porque eu já estudei muito sobre Adolf Hitler. Mas os mentes rasas só entendem. Hitler, nazismo, matou 6 milhões de judeus, Segunda Guerra Mundial. A mente não passa disso. Não consegue ler mais do que um pôster de WhatsApp, de Facebook. É impossível falar mal de Hitler com profundidade, se nem no mínimo leu o livro escrito por Hitler. Eu posso dizer, eu já assisti uns 300, 400 documentários sobre Hitler, incontáveis artigos e livros. Então eu sei o que é a mente de Hitler, tanto é que no meu prefácio eu falo, bem-vindo à mente de Hitler. E não tem nada a ver Hitler com Bolsonaro, a não ser os 10 lados bons de Hitler, que eu até no livro que eu escrevi sobre Jair Bolsonaro, eu falo, né? A semelhança de Hitler com Bolsonaro. E nessa questão é a questão da ordem, da disciplina e do progresso.